A paz do Senhor. Que bom que você está aqui no meu canal para participar e ouvir essa ministração, que ela vai ser fundamental para a tua vida, né? Nós vamos falar hoje sobre 5 causas de maldição. E esse tema ele tem uma importância muito grande, porque muitas vezes as pessoas veem coisas acontecerem nas vidas delas que elas não sabem de onde vem e nem por que está acontecendo, né? São situações que não têm resposta, são doenças que lhe acometem de forma constante na sua família, todo mundo passa a ter aquela doença, problemas às vezes de relacionamento, divórcio, problemas financeiros e uma série de situações que não sabem responder por que acontece com elas e por que lhes advém isso. O que a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11? A Bíblia diz assim: Observei ainda e vi que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem os entendidos a favor, mas que a ocasião e a sorte ocorrem a todos. Ou seja, existem situações que elas ocorrem a todos, porém, há um outro texto que fala sobre maldição. E esse texto que fala sobre maldição diz assim, como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Então, existem causas para maldições. Essas respostas que você pode não estar tendo na tua vida, sobre situações que só acontecem com você, ou sobre situações que acontecem com frequência na sua família, que acontecem com frequência na sua vida, pode ser gerado por uma maldição. Por uma maldição. E por isso, nós vamos hoje falar 5 causas de maldição. Essa será uma série, na verdade serão 12 causas de maldição. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre 5 delas. 5 que nós consideramos maldições que são possíveis de se evitar com certa facilidade. Mas primeiro, antes da gente dar continuidade, eu preciso falar para você o que é maldição, né? O que é maldição? Existem 6 palavras no hebraico e 4 no grego para definir maldição. Mas não adianta eu ficar aqui tentando entrar no léxico dessas palavras. Porque o importante é você entender que maldição significa maldizer ou falar mal de alguém. Então, diminuir uma pessoa por meio de palavras, lançar palavras de má sorte, ridicularizar. Isso é maldição, propriamente dito. Esse é o conceito de maldição. A maldição, ela tem uma série de causas. E na palavra antiga, na antiguidade, as pessoas utilizavam esse termo até como profetizar. Mas na verdade é maldizer. E a gente sabe que muitas vezes pessoas, quando falam coisas, parece que de fato aquelas pessoas que falam na nossa vida acontecem. Eu vejo exemplo de pessoas, poxa, minha mãe falou e meu Deus, aconteceu. E a gente vai ver os motivos, as causas por que isso acontece. Qual é a relação que existe entre o que se fala e o que de fato acontece, né? Então vamos lá. Deuteronômio 30, versículo 19, traz um texto importante, que diz assim: o céu e a terra tomou hoje por testemunhos contra ti, que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais tu e a tua descendência. Essa é uma palavra que Moisés deixou para o povo de Israel, que aqui define a primeira causa de uma maldição, o primeiro motivo de maldição. Ele diz aqui, o céu e a terra tomam hoje por testemunhos contra ti, que te pus diante de ti a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas e tu e a tua descendência. Esse texto está dentro de um contexto no qual Deus estabelece uma série de bênçãos por obediência e uma série de maldições por desobediência. O que é que a gente aprende aqui?
que a primeira causa de maldição é a desobediência à lei de Deus, desobediência à palavra de Deus. Toda vez que uma pessoa começa por desobedecer à palavra de Deus, essa é a causa primária de toda e qualquer maldição. E aqui nós vamos... A primeira coisa que a gente precisa entender é esse conceito, porque para destrinchar os outros, nós precisamos entender que todos estão dentro desse conceito. Desobedeceu à lei de Deus, você entra no processo de maldição, já está debaixo de maldição. Não é necessário ninguém amaldiçoar. Automaticamente a pessoa entra debaixo do estado de maldição. Deuteronômio 28, versículo 15, diz assim: se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus, e se não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. E ali é bom que você, após essa mensagem, após essa ministração, você possa ler esse texto para você ver a quantidade de maldições que advém sobre uma pessoa que está debaixo da desobediência da palavra de Deus. A segunda palavra está em em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz assim: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos precisamos ter um entendimento de que nós estamos debaixo de uma cobertura divina e que essa cobertura traz proteção para nossas vidas. Quando nós estamos debaixo dessa proteção, nós somos cobertos pela bênção do Senhor. E aqueles que se levantam contra a nossa vida estão debaixo da maldição do Senhor. Mas olha só, isso vale também para a gente, né? Então, quando você amaldiçoa quem é abençoado, você recebe de volta a maldição. Então, um dos motivos de tudo isso é falar mal de quem é abençoado. Então, falar mal de pastores, falar mal de ungidos de Deus, falar mal de governantes, falar mal de autoridades como um todo, isso atrai maldição. Por quê? Porque sobre essas vidas está a bênção de Deus, a unção do Senhor. E quando você levanta contra uma voz contra pessoas desse tipo, você está abrindo a porta para que venha maldição sobre a sua vida. Terceiro motivo de maldição é o que está em Jeremias capítulo 17, versículo 5, que diz assim: maldito o varão que confia no homem e faz da carne do seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse texto aqui está dizendo o seguinte, que o homem que deixa de confiar em Deus para confiar no homem, ele está debaixo de maldição. Maldito ele é. Aquele que deixa de confiar na palavra de Deus. Lembra do primeiro versículo, da primeiro motivo de maldição? Ele é a matriz de todos os outros. Então, se você deixa de confiar em Deus para confiar em homens, você deixa de seguir a orientação da palavra para seguir a orientação humana, você deixa de confiar na palavra de Deus, e a gente tem que entender isso. Confiar em Deus, atender ao chamado de Deus, e seguir a orientação de Deus, ela é uma prerrogativa da palavra. Confiar em Deus é confiar na palavra de Deus. Então, se Deus diz que tal coisa é certa, então é certa. Se Deus diz que tal coisa é errada, então é errada. É o primeiro passo. Porque você só vai conseguir entender a direção de Deus em oração, em profecia, em revelação, se você primeiro entender a palavra de Deus. E para isso você precisa confiar em Deus. Porque muitas pessoas são enganadas e começam a confiar no homem, achando que o homem está trazendo a palavra de Deus. Porém, se a palavra que o homem libera for diferente da palavra de Deus, então não é a palavra de Deus. E isso produz maldição. Por isso é importante confiar em Deus. Como? Primeiro conhecendo a sua palavra. Primeiro entendendo a sua palavra e trazendo a sua palavra para o seu coração. Só depois disso é que o homem deve procurar
entender e tomar seus direcionamentos, tomar seu posicionamento. Por isso, o homem que confia no homem, que deixa de confiar em Deus, que recebe uma palavra que contraria a palavra de Deus e confia naquela palavra, esse homem está debaixo de maldição. Terceiro motivo: quem faz a obra relaxadamente. Então essa já é uma palavra para você que é crente, para você que tem um chamado, talvez para você que é um evangelista, um pastor, um levita, para você que é um diácono, para você que é um presbítero, para você que é um bispo, não importa a posição que você está, você que é um obreiro simples, talvez uma pessoa até que trabalhe na limpeza da igreja, que é visto de uma forma mais simples, ou é um administrador das finanças da igreja. A Bíblia fala, queridos, que você deve fazer a obra com diligência. Olha só o que diz Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra negligentemente, e maldito aquele que vedar do sangue a sua espada. Então aqui o texto fala com clareza que se você faz a obra do Senhor relaxadamente, se você faz a obra do Senhor sem o devido cuidado, reverência e diligência, você está debaixo de maldição. Deus chama a sua atenção para isso. Deus leva ao seu conhecimento isso de que fazer a obra dele tem que ser feito com diligência. O próprio Jesus disse que aquele que pega a mão, que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Então, essa é a terceira causa de maldição, é fazer a obra de Deus de forma relaxada. Malaquias capítulo 1, versículo 8 a 14 deixa um ensino tremendo sobre isso. Olha só o que aqui diz o texto: pois quando ofereceres em sacrifício um animal cego, isso não é mal? Quando ofereceres um coxo ou doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado de ti, ou aceitará a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Mas seja maldito o enganador que, tendo animal macho no seu rebanho, o vota e o sacrifica ao Senhor, o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Esse texto, se a gente adequar para o dia de hoje, a gente vai ver, queridos, que está relacionado ao culto. O sacrifício era o culto, era a forma de adoração. Como é que está a sua adoração? Como é que está o seu culto a Deus? Isso é alinhado com a obra de Deus. Isso é conectado com a obra de Deus. Se você age desta forma, você está agindo de forma relaxada. Se você não dá o seu melhor para Deus quando está na presença de Deus, seja no culto, seja numa célula, seja num ciclo de oração, seja no momento da oferta, você pode estar debaixo de maldição. O quarto motivo que eu trago aqui hoje é aquele que não produz fruto. Olha o que diz o texto. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Isso está em Marcos capítulo 11, versículo 21. O contexto desse texto é interessante, porque Jesus ia passando ao caminho, ele estava andando com os seus discípulos, e ele via uma figueira linda, frondosa, cheia de folhas. Muitas folhas, muitas folhas. As folhas, elas são uma representação dos dons. Vários textos da Bíblia nós vemos, entendemos e aprendemos que os homens são comparados com árvores. Por exemplo, o Salmo 1 fala que nós somos como árvores. Em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus diz que a árvore que não produz bons frutos, comparando eles com homens. E sempre Jesus está à busca de frutos, do fruto. E aí a Bíblia diz que ele, passando por essa árvore,
que era uma linda figueira, fora do tempo do fruto, Jesus buscou um figo para poder se alimentar. Mas a Bíblia diz que ele não encontrou. E a Bíblia diz que ele a amaldiçoou. Por quê, amados? Muitos de nós crentes achamos que somente os nossos dons, eles são suficientes. Mas não é verdade isso. Nós precisamos entender que além dos dons do Espírito, nós precisamos também manifestar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Paulo tinha esse problema lá em Corinto e ele disputava com os coríntios sobre isso, ensinava sobre os dons, mas falava que eles eram carnais. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 21, para que nós entendamos isso com mais clareza, que a árvore que estava ali no centro da Nova Jerusalém, cujas folhas era para a cura das nações, as folhas então representam os dons. Não adianta nós sermos cheios de dons, dominarmos o dom de língua, termos dom de interpretação, o dom de cura ou o dom de expulsar demônios. Lembra-se do que Jesus falou em Mateus capítulo 7, que alguns naquele grande dia dirão: Senhor, em teu nome curei enfermos, em teu nome expulsei demônios. Mas Jesus vai responder: aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, amados, nós precisamos dar o fruto que o Senhor procura. A Bíblia fala em Marcos capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É o fruto realizado pela mudança de mentalidade. A Bíblia diz também em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. E esses são o conjunto que forma o fruto do Espírito. É isso que Jesus procura em nós. O quinto e último motivo dessa ministração de hoje da palavra é quem distorce a palavra de Deus. Malaquias capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não puserdes o vosso coração a dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já tenho-os amaldiçoado porque não aplicais isso a vosso coração. Há uma maldição terrível quem usa a palavra de Deus em proveito próprio. Uma maldição terrível para quem distorce a palavra de Deus em proveito próprio. Isso é extremamente horroroso diante de Deus. Deus se indigna profundamente com isso. Deus se ira de forma terrível com essas coisas. E nós precisamos entender que isso desagrada profundamente ao Senhor. Por isso, amados, nós precisamos entender que nós não podemos distorcer a palavra de Deus, né? Então, você vê o texto que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 1, a serpente enganou toda a Eva através da distorção da palavra de Deus. Então ela distorceu a palavra de Deus e culminou que toda a humanidade hoje está no pecado. Então diz lá Gênesis capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Deus nunca falou isso. A palavra de Deus diz que o que Deus falou foi outra coisa. Deus disse de outra maneira. A serpente distorceu para enganar a Eva e induzi-la ao erro. A palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 2, verso 16 assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. É bem diferente do que a serpente diz, que quando ele colocou o não, a negativa, ele distorceu o que Deus tinha dito e colocou ali uma informação que enganou a Eva
e fez com que ela assim também levasse Adão ao erro, e toda a humanidade entrou na maldição do pecado. Portanto, queridos, a distorção da palavra de Deus, ela é uma causa de maldição. Então, se você deseja ter uma vida abençoada, você pode começar por atentar esses 5 primeiros pontos, essas 5 primeiras causas, removê-las de sua vida, se é que existem, e passar a viver de acordo com a palavra de Deus. Você tem essa oportunidade, deixar que o Espírito Santo trabalhe na tua vida. João 16, versículo 8 a 11, diz que quando o Espírito Santo vier, ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, que ele hoje possa tocar na tua vida e liberar essa bênção para você, no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Me siga no Instagram, @pastor_eclésio. Assine esse canal. Basta você clicar aí no botão inscrever-se e você começa a receber as publicações. Coloca ali no sininho, que aí toda vez que eu lançar um vídeo de conteúdo como esse, você vai receber para ter a sua vida abençoada. Todos os dias às 7 da manhã eu faço oração no meu canal do Instagram. Então, se você quiser participar, só é você comparecer e pedir na hora dos comentários, que nós oramos na hora pela sua causa, pela sua necessidade. E que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém.